Boa noite aos irmãos, boa noite a você que se encontra em casa. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Deus é bom o tempo todo. Você que tem a sua Bíblia, por favor, abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 13, versículo 34 e 35. A realidade dos nossos dias é que o mundo se encontra em caos, em pânico, porque existe uma crise estabelecida nos nossos dias, crise econômica, uma crise familiar, uma crise religiosa. Mas nós também sabemos que o Deus o qual nós servimos continua sentado no seu alto e sublime trono, e a rédea da história da humanidade se encontra sobre as suas mãos. E o que eu acho mais interessante é que a sua noiva, a noiva do Cordeiro, ela permanece intacta. Sabe por quê? Jesus disse que a porta do inferno não prevaleceria contra a igreja do Senhor Jesus. Outra coisa que eu acho interessante, Deus abençoe, negão, é que o final, irmão, será glorioso. Fica tranquilo, o final será glorioso. Quando você lê a última página da palavra de Deus, do livro de Apocalipse, que é o livro mais atual que nós temos, vai dizer que o Senhor Jesus estará assentado e todo joelho, toda língua terá que confessar que Ele é o Senhor, o Rei dos Reis, para todos sempre. Amém. Você que encontrou, diz amém. João capítulo 13, versículo 34 e versículo 35, diz assim: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que vós também vos ameis uns aos outros. Versículo 35, nisto todos os homens conhecerão que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Curve a sua cabeça. Pai, eu te glorifico e te exalto, Deus, pois o Senhor é bom. Não desfazendo a oração do teu servo, mas eu oro a ti, Deus, porque eu me encontro em tua total dependência. Eu te peço, Deus, que o Senhor venha direcionar a mensagem de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer. Fala, Senhor, aos nossos corações, pois precisamos da tua palavra. Em resposta, Deus, que o Senhor recebeu o nosso louvor, a nossa adoração. Nos dai, Deus, a tua palavra. Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus, e já te agradeço para a honra e glória do teu nome. Queridos, todos nós sabemos que durante esse ano, o pastor Marcel propôs para nós uma temática para ser trabalhada. Minha irmãzinha dando tchau para mim. Deus abençoe, aniversário dela, meu pai. Foi nos dado uma temática para que seja trabalhado nesse ano, né? Que é crescer em amor. Como já foi dito aqui pelos pregadores que aqui passaram nas quintas-feiras, e é uma verdade, irmão, muito clara. É um dos maiores desafios da igreja crescer em amor. É um dos maiores desafios da igreja amar os não amáveis. É bem verdade que, na maioria das vezes, nós criamos um julgamento, olhamos para alguém e dizemos: fulano de tal
cicrano de tal, não merece receber o amor de Deus. E isso, irmão, é uma grande mentira, porque a primeira pessoa que não merece ser amado ou ser aceita por Deus sou eu. Vou repetir, nós precisamos entender que quando nós criamos esse pensamento, que existem pessoas que não merecem ou talvez não reúnem condições de ser amado por Deus, eu preciso olhar para a minha miserabilidade e dizer: essa primeira pessoa que não merece ser amado, que não merece receber o amor de Deus, sou eu. E o apóstolo Paulo, ele entendeu isso muito bem, e ele vai dizer, e ele vai se titular, que ele é o principal dos pecadores. Paulo vai olhar para dentro de si e vai dizer o seguinte: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo? Irmão, é tão interessante, porque quando uma pessoa ela passa pela metanoia, pelo novo nascimento, quando realmente, de fato e de verdade, essa pessoa foi encontrada, achada pela pessoa de Jesus, ela reconhecerá a sua miserabilidade. Eu acho isso tão lindo, porque quando nós abrimos a Bíblia no livro do profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, o profeta que mais profetizou acerca do Messias que haveria de vir. Quando você ler no capítulo 1 do livro do profeta Isaías, quando você ler no capítulo 2 do livro do profeta Isaías, quando você lê no capítulo 3 do livro do profeta Isaías, capítulo 4 e capítulo 5, você vai ver Isaías trazendo uma mensagem para o povo, e olhando para o povo e dizendo o seguinte: ai de vós, porque vocês abandonaram, ai de vós, porque vocês caíram, ai de vós, porque vocês pecaram. Mas o que eu acho interessante, pastor Marcel, que quando Isaías é levado pelo próprio Deus a contemplar a sua glória no capítulo 6, no dia que o seu primo, o rei Uzias, morreu, diz a Bíblia que ele viu o Senhor assentado no alto, sublime trono, e diz a Bíblia que toda a glória enchia a casa, e diz a Bíblia que ali havia serafim, querubins, miríades e miríades de anjos, e diz a Bíblia que eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Diz a Bíblia que os anjos que ali estavam, eles voavam com 6 asas, 2 cobriam seus pés, 2 cobriam seus rostos, porque tamanha a glória de Deus, tamanha a santidade do Senhor. E diz a Bíblia que quando Isaías enxerga isso, ele olha para dentro de si e vai dizer o seguinte: ai de mim, porque eu vi o Senhor, ai de mim, porque eu vou perecendo, porque os meus lábios são impuros. Irmão, para que nós possamos crescer em amor, nós precisamos olhar para dentro de nós e entendermos que nós não somos dignos de ser amado pelo Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos entender, irmão, qual é o crime, a gravidade do crime que nós cometemos perante a Deus. E eu quero dar um tema nessa mensagem. O tema é o incomparável amor de Cristo. É um amor, irmão, que eu acredito sem sombra de dúvida, que se nós pudéssemos reunir a água do oceano, do mar, e se porventura pudesse ser transformado em tinta, se porventura nós pudéssemos pegar todos os seres viventes da face da terra e fazer dele, quem sabe, um pincel, seria impossível descrever o amor de Deus. É por isso que João vai dizer no capítulo 3 e no versículo 16 que Deus amou o mundo de tal maneira. João é taxativo e ele vai dizer o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira.
pregador, Marcos Paulo, que tal maneira é essa, a ponto de Jesus Cristo, o seu Filho, o Deus Todo-Poderoso, se fazer carne, se fazer homem, ser humilhado no madeiro, para que o meu crime, para que o seu crime fosse pago na cruz de Cristo. Porque quando nós olhamos para a cruz, irmãos, nós só queremos enxergar o amor de Deus, mas nós precisamos enxergar o tamanho do nosso crime que nós cometemos. E por que que esse amor é um amor incomparável? Simples. Porque Deus nos amou sem nós reunirmos méritos algum. Irmão, deixa eu falar algo para você. Eu não sei se você entendeu ou entende isso. Ser amado por Deus é um privilégio. Vou repetir. Ser amado por Deus é um privilégio, aonde muitos não têm alcançado esse amor. Porque o amor de Deus se resume em nos livrar do inferno, da condenação eterna. E eu não consigo entender um Deus que ama a todos, mas não livra a todos do inferno. Então ser amado por Deus é um privilégio. Para nós termos uma ideia, a Bíblia vai dizer que uma das características principais do amor de Deus é o amor incondicional. Sabe o que eu acho lindo, irmão? É que apesar de eu não reunir qualidade ou qualificação nenhuma para ser amado por Deus, Ele me amou, Ele te amou. Apesar de você não merecer, apesar de eu não merecer, irmão, Ele me amou. Você quer ver, irmão? A única forma, o único meio de nós, seres humanos, caídos, totalmente pecado, irmão, totalmente sujo, impuro, imundo, de se relacionar com Deus, é através do seu amor. É o único meio, é a única forma, é o único jeito que nós temos, irmãos, de nos relacionar com Deus. João vai dizer na sua epístola, que nós só o amamos porque Ele nos amou o quê? Primeiro. Se hoje você consegue expressar o amor de Deus por Ele, para Ele, é porque antes da fundação do mundo, Ele te amou. Se você hoje está aqui sentado e consegue expressar alguma adoração para Ele, é porque Ele te achou lá fora um dia. Se você consegue levantar a sua mão cansada para adorar a Ele, é porque um dia Ele te viu jogado lá fora na sarjeta, no botequim, na prostituição, e Ele disse: eu vou amar Ele, e porque eu vou amar Ele, eu vou pegar Ele, eu vou restituir Ele, eu vou levantar Ele, e Ele glorificará o meu nome. Só que nós achamos isso pouco, irmãos, perante daquilo que nós merecemos, que é o inferno. É por isso que hoje existe por aí a doutrina da hipergraça, né? A graça não é mais o suficiente, tem que ser a graça, ponto ou vírgula, mais alguma coisa. Mas para quem foi amado por Ele, para quem foi achado por Ele, a graça é suficiente. Hoje na escola bíblica nós aprendemos, o pastor Marcel citou o texto de Paulo, quando Paulo ora a Deus e pede: Senhor, tira o espinho, Deus vai virar e vai falar: Paulo, a minha graça, ela irmão, a graça de Deus sempre foi e sempre será o suficiente para que a igreja permanece de pé, para que a noiva do Cordeiro permaneça intacta, intocável pelo sistema mundano. Dito isso, irmão, que nós não merecemos o amor de Deus, eu quero aqui formular e quero fazer você pensar, por que nós escolhemos pessoas para amar? A dedo. Aí, existem vários pensamentos, né? Quando uma pessoa está aí para casar, ele olha para a sua futura ou para o seu futuro
E ele reúne, né, pastor, algumas condições. Quando eu fui casar com a Miriam, eu escolhi a mulher mais linda da face da terra. Talvez você não ache, mas para mim a minha mulher é a mais linda e ponto final. Eu escolhi a mulher mais inteligente. Eu escolhi a mulher que vai passar comigo o resto da minha vida. E para a glória de Deus eu escolhi, e escolhi bem. Mas o amor que eu estou falando não é esse tipo de amor, de você olhar para alguém, eu vou casar com ele, eu vou casar com ela. É o amor que Jesus quer passar para os seus discípulos. Porque o capítulo que nós lemos, o capítulo 13, para quem não sabe, e isso foi falado aqui no domingo passado, Jesus, a partir desse capítulo 13 do Evangelho de São João, ele se encontra, irmão, à sombra da cruz. Jesus agora, ele entende que a sua hora chegou. Quem não se lembra? No casamento de Caná da Galileia, né? Quando a sua mãe vai se apresentar, vai dizer para ele que o vinho acabou, e ele vai dizer o seguinte: mulher, o que tenho contigo? E por aí vai. Jesus outras vezes, quando ele era questionado pelos discípulos, ou até mesmo no templo, ou na sinagoga, Jesus sempre dizia: olha, ainda não é chegado a minha hora. Mas a partir desse capítulo do Evangelho de João, Jesus já tem um entendimento, e ele já sabia, ele sabe que a hora dele estava prestes a chegar. Qual hora, Marcos Paulo? A hora de ser crucificado, a hora de ser entregado, a hora de ser amassado, a hora de ser moído pelo próprio Deus. Isaías, no capítulo 53, vai dizer que ele é ferido de Deus. Jesus, então, entendendo isso, ele vai direcionar a sua palavra ou os seus ensinamentos somente aos seus discípulos, ou seja, ele vai fazer o famoso discipulado. Jesus agora não vai mais manifestar o seu poder às multidões. Jesus agora não vai mais se preocupar em multiplicar os peixes ou os pães. Jesus agora não vai mais se preocupar em fazer o paralítico andar. Jesus agora não vai mais se preocupar em ressuscitar um morto ou ressuscitar Lázaro, não. Jesus agora entende que ele precisa imprimir algo em seus discípulos. E o que eu acho interessante, que a partir desse capítulo é uma mensagem de despedida. E eu quero fazer você pensar, porque Jesus, irmão, poderia fazer qualquer outra coisa com seus discípulos. Jesus poderia muito bem ter dado uma mensagem, quem sabe, de alta ajuda para os seus discípulos. Jesus poderia muito bem ter dado uma mensagem que iria jogar os discípulos lá para cima, mas não. Jesus, sendo o nosso maior modelo, a partir do capítulo 13, ele vai se reunir com seus discípulos, ele vai ceiar com seus discípulos, e diz a Bíblia que após a ceia, Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Jesus aqui, ele vai mostrar a mesa para os seus discípulos, quem será o seu traidor, quem será aquele que irá vender ele. Jesus aqui vai mostrar para Pedro que Pedro também irá negar ele. E diz a Bíblia que a partir do versículo 34, versículo 35, Jesus vai dar uma mensagem para os discípulos. E a mensagem é: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Irmão, e aqui eu já entro para encerrar. Isso é muito lindo. Por quê? Porque quando nós lemos esse versículo, a primeira coisa que vem na nossa mente é: peraí, Jesus está entrando em contradição com a lei de Moisés. Jesus está entrando em contradição com aquilo que foi estabelecido dentro dos 613 preceitos. Porque dentro da lei mosaica vai dizer que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos.
Só que Jesus agora vai olhar para os seus discípulos, e ele, entendendo que ia chegar da sua hora, da sua partida, mas os discípulos continuariam aqui, anunciando o teu reino, anunciando a sua mensagem. Ele vai dizer o seguinte: eu tenho um novo mandamento para dar para vocês. E o novo mandamento é: vocês devem amar o próximo. Só que não é mais como a si mesmo. Agora é amar como eu amo vocês e vou amar eles. Irmão, aí complica mais. Aí, como diz por aí, né, o negócio fica mais estreito. Porque não é mais amar como eu me amo. Agora é amar como Jesus. Aí, como eu disse no começo da mensagem, Jesus nos amou sem nós reunirmos mérito. Aí aperta mais, porque Jesus, pastor Marcel, nos amou sem interesse nenhum. Porque tem gente que ama por interesse de promoção. E se eu quero crescer em amor, eu não posso crescer por interesse de promoção. Seja aqui na igreja, seja lá fora. Jesus, irmão, quando escolhe os discípulos, só tinha gente de bolso vazio. Jesus não ama por interesse financeiro. Jesus, quando olha e escolhe os seus discípulos, Jesus não ama por interesse de status ou de reconhecimento. Não. Jesus os ama porque Ele é Deus. Sabe o que eu acho interessante, irmão? Deus, Ele é amor. Isso faz parte da sua essência. Deus não só nos amou, Ele é o próprio. Isso faz parte de um dos seus principais atributos. E Jesus está imprimindo isso aos seus discípulos, homens pecadores, homens que foram encontrados na esquina como eu, como você, homens que mereciam e merecem o inferno como eu, como você, mas Jesus disse para eles: vocês precisam amar como eu vos tenho amado. Isso aqui, pastor Marcel, não é um pedido, é uma ordenança. E negligenciar uma ordenança, um mandamento de Jesus, irmão, é pecado. Então o que eu aprendo? Quem não ama está em pecado. Por que você tem que amar, irmão? Simples. Sabe por que você tem que amar? Porque você se titula igreja, irmão. E se tem um lugar que tem que ter amor, é aqui dentro. Porque lá fora, irmão, não tem amor. Você está vendo o que está acontecendo? Rússia e Ucrânia. Eu não sei se você leu, mas o presidente da Rússia, há pouco tempo, ele pediu que o presidente da Ucrânia tirasse as suas bombas nucleares, que era a maior do mundo, e eles fizeram um tratado, irmão, que se a Ucrânia retirasse as suas bombas nucleares, a guerra nunca iria acontecer. Aí eu te faço uma pergunta: o que está acontecendo? Guerra. Por quê? Porque diz a Bíblia que o mundo jaz. Que mundo é esse? O mundo sistema, irmão. E lá fora, irmão, não terá amor. Mas ainda bem que a noiva do Cordeiro permanece intacta para amar aqueles que o mundo olham e diz: esse não merece o amor. Ainda bem que ainda existe pessoas que não desistem de ninguém. Ainda bem, irmão, que existe pessoas como o pastor Everton, que me viu um dia no bloco do Gambá, mas foi dentro da minha casa, me levou para o retiro. Minha vida foi transformada e eu fui encontrado por Cristo Jesus. Mas nós desistimos das pessoas muito fácil, irmão. Nós desanimamos das pessoas muito fácil. Porque o nosso amor, na maioria das vezes, é um amor interesseiro, é um amor que é banhado de alta promoção, é um amor que na maioria das vezes é banhado de alta exaltação. Mas o amor de Cristo é um amor exemplar, porque é um amor banhado de humildade. Jesus lavou os pés dos discípulos e nós também devemos lavar os pés uns dos outros.
Irmão, olha o que Paulo vai dizer na sua carta aos Filipenses: porque ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a... Mas nós não, irmão, nós queremos sair por cima. Nós queremos sair por cima da carne seca. Nós não queremos descer um degrau para que o outro não seja ferido. Nós não queremos nos humilhar para que o outro talvez ganhe um sorriso na face do seu rosto. Nós queremos sair por cima no debate. Nós queremos sair por cima na discussão. Nós queremos sair com a cabeça erguida. Mas Jesus não. Jesus, quando estava na cruz, com a cabeça baixada, ele disse: Pai, eu te entrego o meu espírito. Porque Jesus entende que ele havia cumprido o propósito do Pai, que era de amar aqueles que para muitos não merecia o amor. Marcos Paulo, mas eu faço, eu dou, eu ajudo, eu me dedico, eu me dou, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Toma cuidado, irmão, porque Paulo, quando vai escrever a sua carta aos Coríntios, no capítulo 13, Paulo faz uma denúncia gravíssima para aquela igreja. Porque pensa numa igreja que ajudava todo mundo, irmãos. Não estou dizendo que não é para ajudar, irmão. Eu vou te explicar. Pensa numa igreja, irmão, que, entre aspas, estendia a mão, mas fazia por vaidade. Não entenderam o amor de Deus. É por isso que Paulo vai dizer: ainda que você falasse a língua dos anjos. Pensa numa igreja, irmão, que tinha reteté, mistério, profecia, que tinha pregador bom, tinha o púlpito saudável, mas não tinha a ortodoxia prática. Aí ele vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos anjos, se não tiver amor, de nada. Irmão, aí Paulo aperta. Ele vai dizer o seguinte: ainda que eu desse o meu corpo para ser... de nada. Porque tem gente que dá o corpo para ser queimado, irmão, mas não é por amor, é por vaidade, é por ego, é por exaltação própria. Mas quem ama não quer estar na frente, quem ama não quer aparecer, quem ama quer fazer como João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmão, quem ama aponta para Cristo. Quem ama exalta a pessoa de Cristo. Não, você não entendeu. Quem ama não exalta a pessoa do pregador. Quem ama não exalta a pessoa do pastor. Quem ama não exalta a pessoa do empresário, mas exalta a pessoa de Jesus de Nazaré. Aí nos causa, irmão, várias perguntas. Mas por que esse mandamento é novo? Já não havia um mandamento. É simples, irmão, porque era novo. Sabe por que era novo o amor? Esse mandamento era novo? Porque Jesus, sendo o maior modelo, ele iria realizar, ele iria fazer uma obra que ninguém poderia fazer. Jesus, sendo o cordeiro sacrificial, o cordeiro substituto pelo meu e pelo seu pecado. Porque o que nos aguardava, irmão, era a ira de Deus, a justiça de Deus pede que nós, pecadores, sejam totalmente destruídos e condenados ao inferno. Mas Jesus, demonstrando esse amor, se entregando por mim e por você, abro aspas, voluntariamente ele se entregou. Sabe o que eu acho interessante? É que quem cresce amor não faz uma obra forçada, faz uma obra voluntariamente. Porque tem coisa que está na cara, irmão, é muito forçado. Só que quem cresce amor faz voluntariamente, faz com alegria no coração. Quem faz, irmão, por amor e cresce em amor voluntariamente, não vê peso, não vê empecilho, não vê impedimento. Ele está olhando somente para a pessoa de Jesus de Nazaré. E por que esse mandamento é novo? E aqui eu trago 3 princípios por que é novo. Primeiro,
Ele é novo pelo seu exemplo. Por que pelo exemplo? O exemplo de Jesus. Porque Jesus, pastor Marcel, ele não só ensinou os seus discípulos, ele caminhou, ele andou com os seus discípulos lado a lado. Aí eu fico vendo uma igreja que quer crescer em amor, pastor Marcel, mas não quer caminhar junto. E é impossível a gente crescer em amor sem a gente caminhar lado a lado. Vou repetir, é impossível a Igreja Batista Reviver crescer em amor se não caminhar junto, se nós não caminharmos juntos uns com os outros. Jesus, irmão, na hora mais difícil dos discípulos, ele estava com eles. É uma coisa simples, mas Jesus vai curar. Eu não sei se foi uma felicidade ou uma infelicidade. Ele cura a sogra de Pedro. No meu caso, para mim seria uma felicidade, porque a minha sogra é uma benção. Agora, talvez para alguns, aí você tem que orar mais. Então Jesus, irmão, ele se preocupava, porque é novo pelo exemplo, porque ele não só amou os discípulos com palavra, mas ele caminhava lado a lado. Irmão, a coisa apertava, Jesus estava com seus discípulos. E você conhece pessoas, irmão, que quando a coisa aperta mesmo de verdade, ó, pula fora? Eu acho lindo Paulo e Silas em Atos 16, pastor Marcel, porque Paulo, sendo um cidadão romano, ele poderia se livrar do couro. Você sabia disso, irmão? Atos 16, Paulo e Silas, porque Paulo, ele tinha dupla cidadania, ele era romano e era judeu. Portanto, depois que ele recebe o couro, recebe o açoite, os moradores daquela cidade, irmão, temeram, porque, irmão, era um escândalo botar um romano pelado na rua e descer o couro. Só que Paulo, ele entendeu o que é crescer em amor. Ele está com Silas até dentro da prisão. Ele está com Silas até na hora do couro, irmão, do açoite. Porque tem gente que só quer estar com a gente na hora da picanha. Tem gente que só quer estar com a gente na hora que tem muita curtida, na hora que tem muito like. Tem gente que só quer estar com a gente na hora que todo mundo aplaude. Mas eu quero ver estar junto quando todo mundo acusa, quando todo mundo aponta, quando todo mundo abandona. Aí que a gente tem que estar junto, irmão. Porque quem cresce amor não abandona quando todo mundo abandona. Quem cresce amor não vai acusar quando todo mundo está acusando. Ele vai estender a mão e vai dizer o seguinte: vamos caminhar mais uma milha, nós vamos conseguir, porque o reino de Deus é logo ali. Só que é impossível isso acontecer se nós não caminharmos juntos, irmãos. Se nós não criarmos essa afinidade, se nós não criarmos essa amizade, se nós não criarmos essa comunhão, pastor Marcel, é impossível nós caminharmos juntos. É por isso que é novo, é pelo exemplo, porque ele caminhou com os seus discípulos. É novo também, porque Jesus, pastor Marcel, não só amou os seus discípulos, não só andou com os seus discípulos, ele também serviu os seus discípulos. Aí eu quero fazer uma pergunta para mim e para você. Você que está crescendo em amor, você está disposto a servir o seu irmão? Só que deixa eu falar algo para você, irmão. Jesus serviu foi todos, tá? Não tem exceção não. O Marcos Paulo é pregador, eu vou servir só ele. Não, é porque o Marcos Paulo prega, né? Tem uma palavra mais ou menos, então para ele, o serviço que eu faço para ele é um nível mais baixo. Aí o fulano de tal tem uma mensagem melhor, o serviço para ele é um serviço. Foi assim que Jesus fez, irmão? Você quer ver? Jesus, no Getsemane, está pronto para ser entregue. Judas chega, dá um beijo nele, o que ele fala, pastor Marcel? Seu falso? Não. Seu traíra? O que ele fala? Meu amigo. Sabe por quê? Porque o amor de Jesus não é um amor interesseiro, não é um amor falso. Então, irmão, em nome de Jesus, se você quer crescer em amor, se eu quero crescer em amor, faça para todos de igual modo. Não, é porque o pastor, aí para o pastor eu tenho que fazer de... Não, irmão, faça para todo mundo, só você ama. Ame o pastor,
Vamos orar pelos nossos pastores. Mas você fez para o pastor, faça para o porteiro igual, irmão. Você acha que o pastor tem mais valor do que o diácono negão que limpa a igreja? Porque senão, irmão, a gente se torna um amor hipócrita de fazer mais para ciclano e menos para bertano. Ah não, aí abençoa cicrano, mas aí porque cicrano tem um título, cicrano tem um negócio diferente, mas o outro ciclano, irmão, se eu quero crescer em amor, eu faço para todos. Jesus serviu a todos, irmãos, sem exceção. Ele serviu a todos, sem exceção. Ele foi servo e fiel para todos. Mas é porque o amor dele, irmão, não existia interesse próprio. Vou repetir: o amor de Jesus que ele tem, não existe interesse próprio. E a noiva do Cordeiro, a igreja de Jesus, precisa parar de amar por interesse próprio. Terceiro motivo, porque era novo. Era novo porque Jesus amou os seus discípulos até o final. Aí tem gente que ama até a primeira briga. Tem gente que ama até o primeiro desentendimento. Tem gente que ama até o primeiro mal olhar. Eu não entendo como é que eu estou crescendo em amor desse jeito. Tem gente que ama, irmão, até o primeiro não cumprimento. Se não me cumprimentou, não amo mais. Jesus amou os seus discípulos até a igreja precisa amar até o final. Aonde que é o final, Marcos Paulo? A glória. Você quer ver? Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, irmão, que tudo, a fé, a esperança vai passar, mas o amor permanece. Você sabia que lá na glória, irmão, não vai precisar de fé? Não precisa de esperança mais, mas amor vai ter. E esse amor é o amor de Deus. Esse amor é um amor todo-poderoso. Esse amor é um amor imutável. Esse amor é um amor incomparável. Esse amor é um amor indescritível. Esse amor é aquele que amou, nos amou primeiro. Então nós precisamos, irmãos, amar até o final. Mas eu me decepcionei, Marcos Paulo. Peraí, se eu estou crescendo em amor, eu amo até o final, porque Jesus disse que agora eu tenho que amar não o próximo como a mim mesmo, eu tenho que amar como Ele amou. Aí eu lanço mais uma pergunta para você, estou encerrando. Irmão, será que é assim no nosso meio? A gente ama até o final? Ou até a primeira decepção? Se você, irmão, não ama, se você ama até a primeira decepção, então uma coisa de errado. Ah não, mas o fulano, eu precisei dele, e quando eu precisei dele, ele não me ajudou. Tem que amar a si mesmo, não te ajudou, ele também não é obrigado, mas tem que amar. Quarto motivo, é novo pela sua exigência. Porque Jesus não apenas deu a sua vida pelos seus discípulos, mas agora Ele ordena que os discípulos também deem a sua vida pelos seus irmãos. Você quer ver? Eu já citei esse versículo. João, capítulo 3, versículo 16, vai dizer o seguinte: todo mundo conhece de cor e salteado, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para quem? Para que todo aquele que não pereça, mas venha ter a vida. Aí eu quero falar de um versículo, irmão. O que está escrito em 1 João 3,16? O pastor sabe. Mas sabe por que nós não decoramos, pastor Marcel? Porque não fala mais de receber, agora fala de dar. Porque quando o negócio é dar, a gente começa a fechar o nosso coração. Porque quando é para receber, irmão, a gente se alegra, a gente pula, a gente festeja. Mas quando é para dar algo, a gente quer fechar o nosso coração. E nisto conhecerão todos, se vocês derem
as vossas vidas. Irmão, Paulo vai dizer que mais bem-aventurado é dar do que receber. Irmão, se você tem condições de dar algo, dá. Marcos Paulo, mas eu não tenho nada. Você tem, irmão. Você tem uma palavra. Você tem, irmão, você tem uma visita para dar. Não estou falando de dinheiro, irmão. Você tem algo para dar. Você tem um tempo para dar para alguém. Você tem um abraço para dar para alguém, irmão. Você tem uma desculpa para dar para alguém. Irmão, me perdoa. É tão simples, irmãos, chegar e falar: irmão, me perdoa, porque isso não está legal. Irmão, se eu te magoei, me desculpa, em nome de Jesus, porque o céu que você está indo é o céu para onde eu quero ir. Lá no céu, irmão, não vai ter divisão. Que céu é esse, irmão, que nós estamos caminhando, que tem placa, que tem divisão, que tem isso, que tem aquilo outro? É novo pela exigência. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Olha a igreja, irmão, entendendo o que é amar como Cristo amou. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, eu vou ler. Olha que coisa linda, irmão. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e sobreveio o temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Versículo 44. E todos que criam estavam separados por causa da fofoca? Separado por causa de inveja? Separado por causa da mentira? Separado por causa do vestido da irmã? Separado por causa da sandália da irmã? Separado por causa da maquiagem da irmã? Estavam todos. Olha a igreja, irmão, que entende e cresce em amor. Vírgula. E tinham todas as coisas em. E tinham todas as coisas em. Ou seja, o que era meu era do. E hoje? O que é meu, e o que é do outro, o problema é dele para lá. Irmão, e outra coisa, é lindo pregar sobre isso, mas viver é duro. Oh, meu filho, é muito bom falar de amor. A gente até romantiza, a gente até chora, irmão. Tem uns que até chora. Eu, se deixar, eu choro, mas eu sou ruim para chorar. Mas isso aqui, irmão, na nossa prática diária, todas as coisas eram comum. Vamos continuar o texto. Versículo 45, aí aperta mais, irmão. E vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com alguns. Com quem? Não, era com alguns? Era só para os presbíteros? Era só para os pastores? Não, era só para o pregador famoso? Era para quem? Era porteiro, pastor, presbítero, obreiro, não obreiro, quem pregava, quem cantava, quem não cantava, quem dava lugar, quem não dava lugar, mas todos eram abençoados. Porque quem cresce em amor não ama por excepção. Quem cresce em amor ama por necessidade do próximo. Irmão, e aperta. Conforme cada homem em necessidade. Olha que lindo, irmão. E eles, perseverando diariamente, em comum acordo no templo. Olha que lindo, gente. E partindo o pão de casa em igreja, é isso aqui, pastor Maciel, casa em casa. Vou repetir, igreja, irmão, é isso aqui, ó, casa em. Vamos continuar o texto. Versículo 47. Louvando a Deus e tendo favor de todo o povo. Aí olha o que acontece, pastor Maciel. Ó, eles tinham comunhão, eles tinham doutrina. Pastor Maciel, eles repartiam com todos, sem exceção,
se era pastor ou não, se era presbítero ou não, se era diácono ou não, se tinha condição ou não, era para todos. Eles repartiam, eles olhavam a necessidade e repartiam. Ou seja, deixa eu te explicar o que estava acontecendo aqui, irmão. Por exemplo, domingo, hoje, vamos supor que eu iria almoçar picanha, correto? Mas não almocei picanha, almocei frango assado. Vamos supor que eu fosse almoçar picanha e um purê gostoso da minha esposa. Que purê bom. Aí, irmão, eu fiquei sabendo que o outro irmão, eu estou comendo picanha, eu fico sabendo que o outro irmão vai comer carré. Aí sabe o que eles faziam, Vinícius? O irmão que tinha picanha vendia picanha, aí comprava um lombo. Aí ele comia o lombo, o outro não comia carré, comia uma carne melhor, ou uma alcatra. Só que hoje não é assim, pastor Marcelo. É o que estava acontecendo aqui. Vou te dar um exemplo. Se porventura um irmão naquela igreja tinha 10 carros, e ele ficava sabendo que os irmãos daquela congregação estavam caminhando longe, não tinham condições, e talvez ele tinha uma BMW, e não é errado ter, irmão, não é isso. Errado é BMW te ter. Legal? Mas naquela época era assim, irmão. Essa é a igreja do primeiro século. O irmão vendia a BMW, aí ele comprava uns 10 Fiat Uno, porque ele ia andar de Fiat Uno e todo mundo ia andar de Fiat Uno, ninguém ia andar a pé mais. Pronto, acabou o problema. As irmãs, a mesma coisa. A irmã tem um vestido de não. Aí a irmã vê que ela não tem condições de ter um vestido. A irmã vendia, repartia um vestido inferiorzinho e todo mundo usava o vestido. Irmão, é o que estava acontecendo aqui. Porque quem cresce em amor tem essa atitude. Só que nós somos egoístas, irmão. Nós somos carnais demais. Outro exemplo, Atos capítulo 4, versículo 31 e versículo 35. Olha que texto lindo também, irmãos. E tendo eles orado, Atos capítulo 4, versículo 31. E tendo eles orado, foi abalado o lugar em que eles estavam reunidos, e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. E a multidão dos que criam era um só, de novo, coração, uma só alma. E ninguém dizia que algo do que possuía fosse seu, mas tinha todas as coisas em comum. Irmãos, isso é muito sério. E a gente quer pregar sobre amor. Você quer ver outro exemplo? Vamos supor que o Marcos Paulo tem 10 casas na cidade de Miraí. E dentro da igreja que eu congrego, eu conheço que tem 10 irmãos que pagam aluguel. Se as minhas condições permitissem, aqui acontecia isso. Esses irmãos abririam mão dos seus aluguéis, e eles iriam botar os seus irmãos de fé nas suas casas para morarem. Aí eu lhe faço uma pergunta: será que nós fazemos isso? Ah, Marcos Paulo, mas é isso, só vale para quem tem dinheiro. Mas você, que é até humilde como eu, tem 10 sapatos dentro de casa, nem usa, não tem coragem de doar. Porque a gente acha, irmão, que isso aqui é só para quem tem, que quer transferir em culpa. Não é assim. Tiago, quando vai tratar isso, irmão, acerca da obra, acerca da fé e a obra, ele vai falar sobre essas necessidades dos irmãos. Ele fala de necessidade, pastor, diária. É de coisa boba. E tem coisas que eu posso fazer. Então, irmão, é muito sério. E olha o que diz o texto: que não havia necessitado entre eles. Pastor Marcel, e eu encerro. Não é que não havia uma necessidade naquela época, porque pensa num tempo difícil, a igreja começando, a perseguição ferronha, mas eles tinham tanto em comum com o outro, pastor, que nem necessidade tinha. O que era meu era do outro, que ninguém sentia falta de nada. Mas e hoje, irmão? A gente sabe que tem gente passando fome na nossa, às vezes, congregação. E nós não temos coragem de comprar um kit de carne moída e mandar. Isso é muito sério. Mas quando é para fazer para alguém que tem nome, irmão, a gente faz o melhor. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 18. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. E ele entendeu o que é esse novo. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 9. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios,
capítulo 9, versículo 18. Olha que coisa linda, irmão. Qual é a minha recompensa, então? Verdadeiramente, quando eu prego o Evangelho, eu posso fazer o Evangelho de Cristo sem cobrar, que eu não abuse do meu poder no Evangelho. Irmão, toma cuidado. Tem muitos pastores por aí abusando do seu poder ministerial. Ainda bem que na nossa igreja, irmão, não é assim. O pastor Marcel falou isso de manhã hoje. Tem muito pastor que está preocupado com a lã das ovelhas. Toma cuidado, irmão. Esses pastores do Pix aí na internet, toma cuidado. Olha que interessante, ele continua. Porque embora eu seja livre de todos, isso é muito lindo, gente, essa declaração de Paulo. Olha, Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu não devo nada para ninguém, eu sou livre de todos. Embora eu seja livre de todos os homens, eu fiz-me servo de todos para eu poder ganhar mais. Paulo está olhando para a necessidade da salvação das pessoas e está dizendo: se for preciso, eu me faço de servo, porque eu me preocupo com aquela alma, eu me faço de fraco, eu me faço de judeu, eu me faço de tudo, irmão, porque eu preciso me fazer de servo, porque eu estou crescendo em amor. Mateus, capítulo 25, versículo 33. Olha, irmão, por que esse negócio de amor é muito sério. E agora eu vou orar com você em nome de Jesus. Mateus, capítulo 25, o sermão escatológico de Jesus. Eu vou ler a partir do versículo 33. Olha por que, irmão, isso é muito sério, esse negócio de amor. Porque a gente acha que é brincadeira. E ele colocará as suas ovelhas à sua mão direita, mas os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua mão direita: vinde a mim, bendito de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Versículo 35, olha que forte, irmão. Porque eu tive fome e deste-me de me comer, eu tive sede e me deste de beber, eu era um estrangeiro e me acolheste, despido e me vestiste, eu estava enfermo e me visitaste, eu estive preso e fostes até a mim. Então justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando que te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede te demos de beber? E quando nós te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou despido e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? Versículo 40. E respondendo o pai, irmão, isso aqui é no final, tá? É no final de tudo que vai acontecer isso aqui, ó. E respondendo o rei lhe dirá: na verdade eu vos digo, que quando fizeste ao menor, maior irmão não, ao menor destes meus irmãos, a mim o fizeste. Fica sobre os seus pés. Irmão, deixa eu falar algo para você. Se você faz algo para alguém, você está fazendo para o próprio Deus. Se você não faz nada para ninguém, você não está negando o próprio Deus. Porque o cristianismo se resume isso: em ser servo de alguém, em servir alguém, em amar alguém. Aí ele continua o sermão, ele vai dizer: apartai-vos de mim, todos aqueles que não cumpriram isso. Irmão, é muito lindo falar de amor. Só que Jesus aqui estava direcionando os discípulos a não só falarem, a praticar. Estava numa conversa ontem com o Caio e o Eduardo, e o Caio falou algo interessante, que eu achei fantástico. Ele disse que os discípulos, e trazendo para a nossa aplicação, ele falou que nós estávamos numa conversa muito legal. Quem precisa aprender isso? Ele falou assim: olha, a diferença dos discípulos da igreja do primeiro século é que eles não só pregavam, eles viviam o que pregavam. Eles não só viviam o que pregavam, eles praticavam, eles amavam. A gente, irmão, como igreja, precisa fazer isso. Nós precisamos amar mais. Eu preciso amar mais.
Nós precisamos, irmão, se preocupar mais com o nosso próximo, porque tem pessoas perecendo por aí. Tem pessoas aí, irmão, precisando de um abraço, de um acolhimento. Tem pessoas por aí precisando ser amada, e talvez você será canal de Deus para ajudar essa pessoa a se levantar. Que possamos entender que nós não merecemos esse amor, mas fomos amados por Ele. E eu convido você a orar comigo nessa noite. Pai, em nome de Jesus, eu te glorifico, Deus, porque eu reconheço que eu não mereço o teu amor. Não sou digno, Pai, de ser amado pelo Senhor. Mas também eu te glorifico, Deus, porque o seu amor se manifestou em nós, através da graça salvífica do Senhor. Te agradecemos, Deus, por esse tão grande livramento que é, Deus, ser livrado da condenação eterna. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Mas quantos que ainda, Senhor, não foram alcançados ou achados por essa graça? E nós, na maioria das vezes, estamos negligenciando. Mas eu te peço, Deus, levante uma igreja como o Senhor levantou uma igreja do primeiro século. Uma igreja que não está preocupada com o seu interesse próprio. Uma igreja, Senhor, que não está preocupada em fazer algo por alguém para alcançar um status na igreja, ou para alcançar, Senhor, uma promoção na igreja. Que o Senhor possa levantar pessoas que estão preocupadas em fazer algo, Deus, porque vai estar fazendo para o Senhor, Deus, para o louvor, para a glória do teu nome. Nos ensina a amar, nos ajuda, Deus, a amar de verdade. Nos ensina, Pai, a viver a ortodoxia prática, e não apenas a ortodoxia doutrinária. Deus, eu te peço, porque no versículo 35 vai dizer, Deus, que a maior marca da igreja, todos vão conhecer que nós somos seus discípulos, não é pela bela pregação, não é pelo belo sermão, não é pelas curas, mas é pelo amor uns aos outros, porque a maior marca de um discípulo do Senhor, Deus, é quando alguém ama o próximo, é quando alguém estende a mão pelo próximo, como diz no versículo 35, ó Deus, é a prova dos 9, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, tenha de misericórdia e alcance as nossas vidas. Isso é o que eu te peço, Deus, para a honra e glória do teu nome. E se você pode, aplaude a pessoa de Jesus bem forte, porque Ele merece. Glória a Deus, irmãos. Assim mesmo de pé, vamos agradecer a Deus. Palavra abençoada. Deus continue abençoando aí a vida do Marcos Paulo. Que possamos crescer no amor do Senhor e viver isso todos os dias. Amém? Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês e com todo o povo espalhado na face da terra. E o povo diz: uma semana abençoada em nome de Jesus.